Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje eu estou imensamente feliz, eu estou aqui com ele, Júnior Correia, que é gestor de projetos ali do Sebrae, pai do Lorenzo, esposo da Kelly. Eu quero desejar aqui as boas-vindas e agradecer pela vinda, pelo tempo destinado aqui com a gente da Band FM no nosso programa. Obrigada. Obrigado, Jack. Satisfação em estar aqui com você. Saudade de você também. Obrigado pelo convite aí a todos da Band. E vamos bater esse papo, né, sobre o nosso agro. Tem muita coisa boa para falar. É verdade. Vamos começar, então, perguntando diretamente, né, o que é o Sebrae, Júnior? Pois é, o Sebrae ele é uma instituição nacional, né, que trata sobre empreendedorismo no nosso país, apoia aquele que tem um negócio, aquele que quer começar um negócio. A sigla Sebrae é Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Uhum. E aí é legal a gente falar quem são as micro e pequenas empresas do nosso país, né? São aquelas empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então, claro que você que tem um negócio ou que tem interesse em empreender, é importante você entender que existe um porte. Normalmente a gente tem algumas categorias. Tem o MEI, que é o microempreendedor individual, que fatura até 81 mil reais por ano. Depois a gente tem a microempresa, que fatura até 360 mil reais por ano. E tem a empresa de pequeno porte, que fatura até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Claro que cada uma delas tem algumas obrigatoriedades, tem alguns deveres, tem alguns benefícios também. E claro que nós estendemos a área de atuação, as soluções do Sebrae, para os produtores rurais também, né? Que são aqueles que tanto cooperam com a nossa economia nacional. E o Sebrae, através do seu serviço, das suas soluções, das suas consultorias, né? Disponibiliza também a equipe de trabalho para fazer com que o produtor seja mais sustentável. Sim, nós sabemos aí que o Sebrae auxilia, ajuda, incentiva, ensina, melhora aquilo que o empresário, que o produtor já faz bem, né, Júnior? E qual é a vantagem de acessar os serviços do Sebrae? Eu sempre costumo dizer assim, Jaque, a vantagem é o conhecimento, né? O Sebrae foi reconhecido recentemente como a 6ª marca mais forte do Brasil. E isso não vem à toa, né? Verdade. Vem através de uma credibilidade, de um conhecimento que ele é acessado muitas vezes. Como é que o Sebrae aprende também para poder ensinar? Isso. O Sebrae aprende justamente com as empresas que a gente atende, com as dificuldades que a gente encontra fazendo, né? Então, assim, o número de empresas que nós atendemos, ele é gigantesco. E a gente atende principalmente as dificuldades que esses empreendedores têm, as dores que muitas vezes têm, né? Seja para começar um negócio, ou seja quando o negócio já está em andamento. Sim. Então a gente vai coletando ali a percepção de cada um. Como é que aquele empreendedor fez para ter mais resultados? Como é que ele fez para prosperar, vamos dizer assim, né? Então esse banco de conhecimento ele vai sendo formado e a gente vai conseguindo transferir isso para outros também. E isso se dá de várias formas, né? Qual que é a vantagem, então, da gente conseguir estar junto com o empreendedor? É transferir conhecimento para ele. E muitas vezes um conhecimento que seja prático, não apenas teórico. Porque a teoria a gente encontra de diversas formas, né, na internet. Hoje o mundo digital ele proporciona muito isso para nós. O conhecimento, o escrito. Mas como é que eu pego isso aqui e coloco numa banca prática de cachorro-quente? Para Dona Maria, que é um exemplo que a gente tem lá no Sebrae. Né? Como é que eu pego isso e ajudo um barbeiro que está começando as atividades ali? Como é que eu faço isso para alguém que quer começar a fazer bolo em casa? Porque uma coisa é eu ter exemplo de grandes empresas, mas eu preciso transferir isso e deixar uma linguagem própria para quem está começando e quem não tem a mesma equipe, mesma questão de recursos que um grande tem. Então esse tem sido o know-how do Sebrae, né, ao longo dos anos. Pegar o que a gente tem de melhor de conhecimento e levar e transferir isso para quem quer começar ou para quem já está atuando de alguma maneira. Então, nós estamos falando que o Sebrae acompanha o processo, desde o primeiro processo ali, né, do desejo, né, da formalização e da execução, Júnior, é isso? Perfeito. Você falou uma palavra que eu gosto muito. O ser humano, ele é desejo, né? O tempo inteiro o ser humano está desejando alguma coisa. E desejar e empreender faz parte também dos desejos, né, do ser humano. Mas uma coisa que é importante, aí que o Sebrae entra. Você tem um desejo, mas esse desejo tem que ser viável também. Não pode ser só querer por querer. Ele tem que gerar um resultado econômico, muitas vezes, financeiro. Né? A maior parte das pessoas trabalha não é por hobby, é porque precisa. Então, nessa hora, o Sebrae auxilia com que esse desejo tenha também uma racionalidade.
uma viabilidade. Será que vale a pena? Será que não é só uma insistência? Será que há uma persistência? Eu atribuo valor nesse meu negócio? E aí que a gente entra, né? Por isso que tem muitas vezes alguns empreendedores que chegam pra gente, chegam assim no Sebrae, o que tá dando dinheiro? E depende, né? De forma fácil, praticamente nada, né? Tem muito esforço, muito suor que é derramado ali. Mas sempre tem um caminho que é muito parecido, que é a análise, a identificação, o diagnóstico, o raio-x, entender aonde eu vou colocar os meus pés, os passos que eu vou dar, o risco que eu vou ter. E conforme você vai tendo mais informação, você vai ganhando segurança para tomar decisões mais assertivas. E aí que entra, evidentemente, né, as soluções que o Sebrae tem. E aqui eu estou falando de agro, mas para comércio, para serviço, para indústria. Sim. No agro hoje, já que assim, eu gosto muito de um modelo que está sendo transformado, principalmente no interior, que são as agroindústrias. Que são as formas que os produtores rurais têm visto de agregar valor no seu produto. Por mais que exista dificuldade também dentro das pequenas agroindústrias familiares. O que é isso? Vamos pegar aqui, a gente está numa região muito forte no leite. Sim. Né? Então eu tenho um produtor de leite que muitas vezes ele vendia o leite ou vende para o laticínio, ou ele vende para algum consumidor ali. Aqueles que pegam leite, muitas vezes processa ele, transforma ele num queijo diferente, transforma num doce, ou seja, ele está agregando valor nisso. Sim. Ele passou de ser apenas um fornecedor da matéria e passou a ser um fornecedor do produto. Ele teve uma transformação. E essa transformação tem uma possibilidade, uma sementinha que mora ali que chama agregação de valor. Eu estou agregando valor, consequentemente, eu posso ganhar mais e colaborar no aumento de renda da minha casa, da minha família, das pessoas que convivem comigo. Então, é uma transferência importante. E só fazendo um paralelo aqui, no agro eu sempre gosto muito de estimular que os produtores trabalhem questões comportamentais. Por quê? Exato. Há uma questão, até mesmo uma herança que nós temos. Cultural, uma cultura, né? Do produtor rural, entender que ele é um trabalhador rural. Ou seja, eu levanto cedo, faço a minha atividade na roça, depois no fim do dia eu termino minha atividade, chego, guardo minhas coisas, vou dormir e amanhã tem tudo de novo. E essa concepção, por mais que seja verdadeira e também necessária, Sim. não pode deixar de lado um fator importante, que é eu tenho um negócio. E se eu tenho um negócio... Eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele. Quando eu estou num nível, a gente imagina um triângulo, né? Uma pirâmide. Eu tenho 3 níveis nessa pirâmide. Eu tenho o nível operacional, que é o de baixo, que é quem trabalha. Eu tenho o tático, que é quem gerencia. E eu tenho o estratégico. Quando eu sou um trabalhador rural, eu fico muitas vezes, a maior parte do meu tempo, no operacional. E quem está pensando em ganhar dinheiro? Quem está pensando em ganhar mais ou perder menos, ou melhorar o processo produtivo, ou melhorar meus fornecedores? Melhorar a estratégia. Então, assim, por mais que ser um trabalhador é importante, ser um estrategista rural também é importante. E a gente estimula para que o produtor possa exercer esses papéis estando lá, dentro da tua porteira, na roça. Sim. Também. Ô, Júnior, você ainda acha que falta a informação chegar para o produtor, já que nós estamos falando aqui, né, mais especificamente do agro, mesmo sabendo que o Sebrae aí abrange, né, 5 setores? Sim, na verdade todos os setores da economia, né? Todos os setores. Exato, que atende quem tem um negócio, evidentemente. Quem tem um negócio. Mas hoje, falando especificamente aqui do agro, você ainda acha que falta a informação chegar? O que falta? Interesse do produtor rural? Falta correção de rota, aceitar também que precisa talvez corrigir essa rota. Sim. Eu penso que para alguns ainda assim, a gente está falando agora aqui de região, mas o agro nacional ele é muito gigantesco, né? Então, para alguns ainda falta uma informação chegar, mas isso tem mudado muito. Hoje, com a ascensão da internet, a gente vê um produtor muito mais conectado. A gente está falando de uma agricultura, muitas vezes, que está se revolucionando nessa questão da agricultura 4.0. Hoje, a gente tem diversas instituições que apoiam de alguma maneira. Eu penso que, quando a gente fala do produtor rural, a gente fala de um empreendedor, vamos chamar assim, né? Um dos comportamentos que ele deve ter, e isso serve para todo tipo de empreendedor, é buscar informação.
esperar com que algo somente chegue para ele é muito arriscado. Verdade, Porque Júnior. ele é o dono do negócio. Verdade. A ele cabe a responsabilidade. Se der errado, deu para ele. Se der certo, deu para ele também. Então, um dos comportamentos que ele tem que ter é buscar informação. É ir atrás da informação. Isso é inegociável. A via de mão dupla, né, Júnior? A via de mão dupla. Claro que é também um papel das instituições levar informação para os produtores, deixar eles mais informados, né? De forma que estejam mais conectados com as oportunidades que têm. Então, eu penso que, respondendo a tua pergunta, essa via de mão dupla ela é muito importante que seja trabalhada. Porque se a informação não chegar por falha de alguém, ou sei lá com quem seja, eu tenho que buscar. Né? Esse é um papel do produtor rural, é um papel do comerciante, do industrial, ou seja, é através da informação que eu consigo tomar decisões que vão beneficiar o meu negócio. É o meu negócio, então também cabe a mim buscá-la, né? E as instituições, sem dúvida nenhuma, aprimorarem seus processos também para fazer com que a comunicação chegue. Muito bom. Ô, Júnior, e a tua presença aqui na tua pessoa, sendo aí o gestor de projetos, né? Na tua liderança, está sendo esclarecidos mais o que o Sebrae faz. Porque, às vezes, nós ficamos na cabeça que o Sebrae está somente ligado ali, né, aos outros setores e esquecemos que tem uma gama, uma fatia para o agro, né? Perfeito. Então, sabendo disso, eu queria deixar isso bem claro para que exista essa via de mão dupla. Que os produtores realmente procurem, né? O que nós podemos dizer para eles? Procure o Sebrae. Procure o Sebrae na internet. Procure o Sebrae na sua cidade, Júnior. O Sebrae, ele tem várias formas com que o produtor pode chegar, evidentemente, até nós. Mas eu concordo muito com você, já que o Sebrae faz parte do Sistema S. Cada instituição do Sistema S, a gente brinca, né? Que tirando o SUS, a Sabesp, são as outras instituições que começam com a letra S. Então, a gente tem o Senai, tem o SESI, tem o Senac, tem o Senar, né? O próprio Sebrae. Cada uma com um viés de atuação específico. Ao Sebrae cabe sempre a gestão do negócio. A parte técnica, muitas vezes, é absorvida por outras instituições, como, por exemplo, o Senar, né? Mas ao Sebrae sempre cabe a parte estratégica, a parte da gestão. E como a gente comentou aqui, há uma cultura muitas vezes do produtor rural em buscar informação para a parte técnica e a parte da lavoura. Então, às vezes, como é que eu posso fazer para controlar uma praga, uma doença? Mas, às vezes, muitos ainda não pensam, como é que eu posso fazer para reduzir meu custo? Como é que eu posso fazer para aumentar o meu campo comercial de venda? Como é que eu posso fazer para aprimorar as questões jurídicas aqui legais, a minha sucessão familiar, por exemplo? Então, ao Sebrae cabe mais essa parte estratégica de identificar, inclusive, resultado. Né? Então, assim, aqueles que têm um interesse por conta própria, porque independente disso é sempre necessidade, como eu disse aqui, negócio é negócio e a gente tem os 3 pilares da sustentabilidade, né? Tem o ambiental, o social e o econômico. Não adianta a gente ter uma propriedade que esteja ok, verde, né, na sustentabilidade ambiental, mas ela só dá prejuízo. Né? Eu não consigo sustentar, não consigo pagar funcionário. Então, o tripé ele tem que acontecer. Nesse sentido, o Sebrae tem vários tipos de canais de comunicação. O 0800 570 0800 é a forma com que ele consegue ligar. Nós temos um posto do Sebrae, nós temos 700 unidades do Sebrae no estado de São Paulo, que a gente chama de Sebrae aqui. Por exemplo, em Mococa fica dentro da associação comercial. Em São José do Rio Pardo, né, também a gente tem um posto de atendimento. Em todas as outras cidades aqui da região, a gente tem um posto de atendimento onde ele pode ir presencialmente conhecer um pouquinho mais. Pela internet, ou seja, praticamente a gente diz que nós somos multicanais. Sim. Né? Aquele que digitar Sebrae na internet, ele vai chegar até nós de alguma maneira. E terá o respaldo necessário dentro do perfil daquilo que ele precisa. Do que ele precisa, inclusive do que o Sebrae pode entregar para ele também. Exatamente, porque às vezes vamos falar do produtor. O produtor pensa que ele precisa de uma determinada ação, Júnior. Exatamente. Vem o Sebrae, né? É isso. Dá esse outro olhar para ele, né? Sim. Até comportamental. Também. E eu gosto de problematizar e trazer exemplo para quem nos ouve entender. Vamos imaginar que você tem uma propriedade aqui onde o produtor ele tem uma produtividade muito boa, né? Na horticultura, por exemplo. Mas frequentemente
ele tem alguns prejuízos. E aí a gente pergunta para ele, você sabe controlar praga, doença? E ele fala, sei. Você sabe colher bem? Sei. E quanto que te custou um pé de alface para você produzir? Ele não sabe, né? E ele fala, mas às vezes eu não quero nem saber. Tem muitos que falam isso para nós já. Eu não quero nem saber porque senão eu paro. E a gente sempre fala assim, olha, imagina que você tem uma dor. Se você saber o que está doendo, qual que é a causa, você consegue tomar um remédio ou fazer um tratamento para poder, né, melhorar, evidentemente. Então, é trazer esse conhecimento, até para você saber que caminho que você vai seguir. Hoje, quando a gente fala de tendências de agro, a gente tem que ter um cuidado muito grande para falar sobre isso, porque o agro, como eu disse, ele é muito vasto, né? Dentro da olericultura, por exemplo, da horticultura, você tem vários segmentos que são diferentes. O que tem ganhado um espaço muito grande hoje são os cultivos protegidos, né? O que é o cultivo protegido? A pessoa, vamos imaginar que ela tem ali uma horta que seja, ela tem uma plantação de tomate. Em alguns lugares eles fazem isso protegido, para proteger com sombrite, para proteger de geada, das questões climáticas que a gente tem. Isso tem ganhado muita força no exterior, né? No Brasil ainda é algo um pouco mais tímido, mas que é uma solução para regiões que sofrem com o clima, né? Que tem uma interferência do clima muito pesada. E aí, para você tomar uma decisão, se você vai para um sistema protegido ou não, você tem que saber, eu tenho linha de crédito disponível? Como é que eu consigo acessar recurso? Quanto tempo de retorno desse investimento? Porque quando um empreendedor ele vai para uma indústria, é algo que ele sabe que ele vai colocar na ponta do lápis, né? E o produtor rural é a mesma coisa. Um negócio a céu aberto. Então, o investimento que você faz, ele tem que ter prazo de retorno. Né? E como é que a gente vai calcular tudo isso? E aí o Sebrae tem os consultores, os especialistas para ajudar. Olha, seu João, se você vai fazer um cultivo protegido, você vai colocar um sistema de energia solar na tua propriedade, se você vai fazer uma irrigação diferente, quanto que a gente vai gastar? É isso. Isso vai retornar em tanto tempo. O senhor precisa vender tanto para conseguir pagar isso. Né? Com isso, o senhor vai precisar de mais gente. E a gente vai formando esse quebra-cabeça. Para ficar um pouco mais tranquilo. Se não mais tranquilo, pelo menos mais consciente para o produtor. Mais consciente. Acho que essa é a palavra. Até para ele e o produtor, tirando aquela resistência, né? Sim. De não querer saber da informação. Exato. Né? Exato. Não quero fazer as contas, não quero pôr na ponta do lápis, não quero fazer entrada e saída, não quero fazer perda. Eu me lembro que às vezes eu até participei de um programa do Sebrae, né? E uma dos debates ali da pergunta era... A pessoa era um produtor e ele fazia a venda na feira. E ele nunca sabia quanto ele ganhava na feira, nem pelo menos uma média. Porque na hora de ir embora, ele gastava um pouquinho desse dinheiro até chegar em casa. Sim. Então, se perdia ali esse controle, né? Então, olha para você ver como é importante, né? Até para saber, porque é aquilo que você comentou. Vamos vender aquilo que a gente produz. O produtor geralmente gosta do que faz, ele ama ser produtor rural. Sim. Mas eu penso que dá para cada vez mais otimizar esse trabalho, né? Ter melhores estratégias. Melhor resultado. Né? Eu brinco assim, dentro do Sebrae a gente tem um programa chamado Ali Rural, que é Agente Local de Inovação. Então já fica até aqui a dica para o produtor que nos acompanha. Se quiser um acompanhamento gratuito do Sebrae por 8 meses, tem um agente que vai na propriedade dele ajudar ele a ter esse olhar. E muitas vezes tem alguns produtores que falam o seguinte, né? Como é que eu faço para separar minha vida pessoal da profissional? E eu costumo brincar que assim, não tem jeito. Vida é vida, né? Você é um ser vivente. Mas existem várias áreas na tua vida. Você tem a tua área, por exemplo, do trabalho. Você tem a tua família, você tem a tua saúde, né? Ou seja, é a mesma vida com áreas diferentes. Em cada uma você toma uma decisão diferente. Verdade. Então, nessa hora, enquanto empreendedor, a gente vai olhar para o nosso negócio, entender que naquela área, naquele momento, eu vou exercer tal papel, tal função, com tal responsabilidade. Na outra, eu vou fazer de outra maneira. Agora, em todas elas, obviamente, quando eu falo do negócio, eu não posso abrir mão de algumas coisas, porque senão eu fico refém do meu próprio negócio. Então, às vezes, alguns falam assim, mas eu não tenho tempo, Júnior, para poder aprender tal coisa. E a reflexão que a gente traz nós tivemos uma pandemia muito difícil, né, que a gente enfrentou. E quando todas as portas se fecham,
você precisa arrumar tempo para algumas coisas. Verdade. Né? E aí, como é que você vai fazer? E se dá uma dor no teu rim, uma pedra no rim, e teu negócio só depende de você, como é que você faz? Vai parar? Vai parar? Então, a ideia é a gente entendendo que, inclusive, os momentos que eu tiver que me ausentar, como é que será que eu consigo manter isso? Né? No agro, ele é sempre diferente de outros segmentos, e a gente reconhece isso. Principalmente aqueles que são regidos pelo regime da agricultura familiar, né? É o marido, a esposa, o filho que trabalha ali. Então, é a mesma pessoa que faz tudo. É a pessoa que tira o leite, que entrega, que recebe. Realmente há uma dificuldade muito grande nisso. Mas, independente, vida é vida e não se separa a vida. Agora, o que se separa são os papéis. E esse dá para a gente ter uma performance melhor em cada um deles, né? Mas a gente tem que reconhecer, identificar força, identificar fraqueza, entender como é que eu faço para elevar minhas fraquezas e transformar elas em forças, né? Para eu alcançar as oportunidades que eu ainda não alcancei. Muito bom. Não é? Baita aula. Júnior, quem quer empreender hoje no meio rural, por onde começa? Sempre é necessário a gente entender se a pessoa vai empreender por uma necessidade ou por um desejo, né? Qual que é a diferença? A necessidade, olha, eu preciso porque é o sustento da minha casa. Então, há uma necessidade. E o desejo é aquele que muitas vezes ele tem a vontade, né? Independente, a gente sempre diz que é importante ele iniciar por algo que ele se identifica ou algo que ele conhece. Porque quando ele conhece algo, ele já tem um passo, ele já tem um caminho que já foi trilhado um pouco mais. Né? Então, ele já tem um conhecimento. Então, de repente, olha, eu já tenho um conhecimento aqui com a horticultura, eu tenho conhecimento com a bovinocultura, eu tenho conhecimento com a cafeicultura, por exemplo, que é forte na região. Então, sempre começar por aquilo que você conhece já é um passo positivo e importante para se dar. Depois disso, é importante a gente fazer uma análise do negócio. Primeiro, qual que é a proposta de valor que você vai entregar para o teu cliente? Qual que é o tamanho desse mercado? A gente vai fazendo um planejamento mesmo. Existem várias ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E a gente vai identificando. Então, para quem que eu vou vender? Qual que é o segmento do cliente? Há realmente um público significativo de compra disso? A concorrência, por que esse consumidor vai comprar de mim e não vai comprar do fulano que está aqui há tanto tempo fazendo a mesma coisa? Qual vai ser o meu diferencial? Como vai ser minha entrega? Qual é a minha estrutura de custos? Como eu posso acessar alguns parceiros importantes que vai me ajudar nisso? Né? Então, a gente vai fazendo esse mapeamento. Quando a gente coloca tudo isso, né, na mesa, fica muito mais fácil do empreendedor que quer entrar no meio rural, fala, olha, eu acho que eu preciso corrigir essa rota, eu vou por aqui, eu vou por ali. Para colocar esse projeto em pé de uma maneira mais adequada? Mais adequada. Porque risco, Júnior, digamos que iremos ter. Exato. Nossa vida é risco. Risco. Né? Mas o Sebrae, ele vem para cada vez mais diminuir esse risco. Essa perda. O risco. O risco do tempo. Porque nós estamos falando aqui do financeiro, né, Júnior? Mas tem uma coisa muito importante na nossa vida. Sim. É o tempo. Exato. O tempo que a gente gastou para estudar aquilo, para construir, né, o nosso negócio, né? Fazendo. E você me conhece, você sabe que eu gosto muito da filosofia. Né? Sim. E Sêneca diz o seguinte, que a gente deve conservar com diligência aquilo que a gente não sabe quando faltará. E ele fala do tempo. Né? Você não sabe até onde vai a tua linha, você não sabe quanto tempo você tem. Então, é importante você fazer a gestão muito bem desse tempo, que é a gestão do tempo também, que está dentro das atribuições do empreendedor. Né? Por isso que eu sempre digo, já que não é só produzir e vender. Verdade. Tem muita coisa ao redor disso. E respondendo a tua pergunta, o risco ele é uma condição de incerteza. Risco nem sempre é negativo. O risco também é positivo. Por exemplo, aquele que quer jogar na Mega Sena, ele tem o risco de ganhar. Esse risco é eliminado quando ele não joga. Então, ele não tem nem chance de ganhar, nem chance de perder. Então, o risco ele é sempre condição de incerteza. O que a gente vai fazer é como é que eu posso minimizar o erro de dar errado. Sim. E eu só consigo fazer isso através de informação, através de conhecimento, através de colocar. Claro que existem outras coisas importantes aqui também, né? Que não é só ficar colocando no papel, o negócio ficar burocrático. Eu tenho que ter decisão, eu tenho que agir sobre isso. Atitude e comportamento são duas coisas diferentes. Atitude é sempre uma pré-intenção. Eu tenho uma intenção de fazer algo. Eu tenho uma vontade de fazer algo. O comportamento, ele é a ação propriamente dita, né? Ou seja, eu teve uma atitude, que é a intenção, e a ação vem através do comportamento materializar aquilo. Ou seja, eu agi com conhecimento, utilizei a minha razão ali.
né? O que difere os homens dos demais animais que nós temos é a capacidade de pensamento. Então, nessa hora, eu estou pensando, né? Estou buscando agir de forma racional e consciente, eu vou minimizando as chances de dar errado, o risco de dar errado. Muito bom. Júnior, quais as principais atividades que o Sebrae tem para o agronegócio? No agro, o programa Ali Rural hoje é a forma com que a gente chega até o produtor e consegue ajudar ele de maneira presencial. Como isso funciona, né? O produtor que tem interesse, ele entra em contato com o Sebrae e um agente vai visitar ele e vai acompanhá-lo por 8 meses. Nessa hora a gente vai fazer um diagnóstico, como eu comentei, e vai fazer um acompanhamento com ele para poder fortalecer esse negócio. Existem outras maneiras também. Tem aquele que fala, tá, mas eu quero algo mais imediato. Porque a gente fala do agro, e é importante a gente esclarecer aqui, já que você tem produtores também que já tem um nível muito bom de performance, de resultado. Às vezes ele tem uma dúvida pontual. Fala, puxa, eu quero começar a vender pela internet, eu quero começar a acessar venda por marketplace. Eu tenho, por exemplo, uma embalagem, eu quero vender ali. E aí ele pode solicitar consultoria pontual, específica. E aí isso a gente pode fazer de maneira presencial ou de maneira remota, online, por videochamada, né? A gente faz o agendamento, o consultor de horário vai estar ali disponível com ele e faz a consultoria para que possa orientá-lo nesses caminhos. Existem outras formas, né? Atividades coletivas, através de curso, de treinamento, de oficina, de workshop, de evento, onde a proposta é, junto com outras pessoas, transferir alguma forma de conhecimento. Então, assim, os canais são diversos. Nós temos o WhatsApp também do Sebrae com inteligência artificial, que é a Silvia, né, do Sebrae. Aonde ele tem alguma dúvida, ele pergunta para a Silvia, é uma inteligência artificial nossa que vai responder também alguma coisa para ele, né? Então, assim, por isso eu digo para você, claro que sempre dentro do nosso escopo de atuação. Ah, mas o Sebrae vai me emprestar dinheiro? Às vezes tem muita gente que pergunta isso para nós. O Sebrae vai orientar você sobre um crédito consciente. Existem várias formas, por exemplo, hoje, de você acessar algum recurso, né? A própria Secretaria da Agricultura tem algumas linhas muito boas, né, de financiamento. Mas independente disso, será que vale a pena você acessar esse financiamento? Será que esse é o melhor caminho para você neste momento? O que nós percebemos muitas vezes é que a pessoa acredita que a única forma dela conseguir é acessando o crédito. E passa um tempo, ela teve o crédito e a dívida dela ainda aumentou. Então, fazer essa análise prévia é sempre importante. Não estou dizendo que não é o crédito, né? Estou dizendo que, assim, conhecer é importante para tomar uma decisão mais consciente e mais segura também. Júnior, os cursos são gratuitos? Nós temos os cursos gratuitos do Sebrae. O Sebrae tem sempre algo gratuito para o produtor, né? Principalmente nas necessidades básicas que ele vai ter. Existem alguns outros programas do Sebrae, por exemplo, que tem uma necessidade maior de um acompanhamento de determinado tema mais específico. E aí, em alguns casos, tem alguns que são pagos. Independente dos que são pagos, né, de valores, sempre tem um subsídio do Sebrae. Então, se custaria tal valor, o Sebrae sempre subsidia uma parte para que esse produtor tenha inclusive um benefício também em conseguir acessar algo que seja acessível para ele. O Sebrae tem também parceiros que nós contratamos, né? Que são empresas muitas vezes de mercado. Então, o Sebrae paga o valor para essa empresa e, de repente, o empreendedor paga uma contrapartida. Tá? Mas para que ele tenha um benefício e consiga acessar também esse outro parceiro da nossa rede. De qualquer maneira, aí fazendo valer a pena, né? Exatamente. Júnior, quais as principais tendências para o nosso agronegócio? O agro, Jaque, nós temos passado realmente uma transformação, né, nos últimos anos. Depende muito do segmento que a gente vai falar aqui, mas vamos dar alguns exemplos, né? Quando a gente pega aqui, pelo menos da nossa região, que nós temos a cafeicultura muito forte, uma parte do estado ela está muito concentrada aqui, nós percebemos que a forma com que o mercado responde à cafeicultura está mudando no sentido de buscar um produto que tenha algumas premissas e alguns requisitos especiais. Por exemplo, no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, né? Então, assim, isso está envolvido a fazer uma produção boa, de qualidade, que não agrida o meio ambiente, pelo contrário, que promova
ainda o meio ambiente através das áreas de recuperação ambiental, por exemplo, a questão da produção de mudas nativas, fazer isso de forma sustentável, com qualidade, né? E que gere resultado para a sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala da cafeicultura, a gente tem visto muita tecnologia sendo infiltrada aqui para conseguir alcançar esses indicadores, que não necessariamente é uma questão da exigência do consumidor final, mas do mercado como um todo, principalmente de exportação. Hoje, quando a gente fala da União Europeia, né, tem as premissas de você comprar um café que tenha comprovação. Não é apenas o produtor dizer que tem, ele tem que comprovar que tem. E aí a gente vai vendo uma transformação dos territórios, das pessoas buscando se associarem através de algumas associações que consiga fazer isso coletivamente, através de selos de indicação geográfica, por exemplo, ou através do Fair Trade, que vem tendo um comércio justo, mais responsável. Então, assim, o que a gente percebe é que o produtor sempre ele acaba sendo atingido de alguma maneira. E como que ele busca os mecanismos para se fortalecer? Através do associativismo. Às vezes é caro para o produtor se adequar de alguma maneira, né? Mas junto com outros, ele reduz esse custo, ele consegue ampliar as possibilidades. Sim. Você falou aí de sustentabilidade ambiental. Você já está falando disso, então, Júnior, como que o Sebrae ajuda esse produtor rural? Muito, muito. E até já deixo aqui para todos que tiverem interesse, o Sebrae nós temos um check-up, que é um diagnóstico de sustentabilidade também. Ele pode colocar no Google, né? Check-up. Se ele colocar a sigla ESG, ele chega mais fácil. ESG, que são as premissas, né? Ambiental, social e de governança. Quando a gente fala de governança para o produtor rural, a gente fala de uma transparência, de uma credibilidade, inclusive porteira para dentro, que é essa questão que o mercado muitas vezes quer. Legal, você faz um produto bom, mas você tem capacidade de me entregar ele com frequência, repetidamente? Se o produtor não tem isso anotado, o histórico dele, ele não consegue comprovar. Então perceba que ele manteve boas práticas ambientais, sociais, os colaboradores dele muitas vezes usa equipamento de proteção, né? Não usa produtos químicos que são muito agressivos, tem o uso racional das questões, mas às vezes ele não consegue comprovar essa questão econômica. Então, o Sebrae tem trazido muito essa premissa e o check-up ajuda muito. Então, se ele colocar, ele faz de forma online esse diagnóstico e já sai o resultado para ele ali na hora. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aprimore isso, porque ele vai te dar uma pontuação, sabe? E aí, com essa pontuação, ele consegue saber o que ele precisa fazer para aumentar essa pontuação e ficar mais preparado, mais competitivo. Fica mapeado ali, mapeado, né? Exato. E é gratuito também. Muito bom. Eu gosto muito, Júnior, do termo, né? Quando a gente joga a luz naquilo que a gente precisa enxergar. Muito. E tem coisas que nós não queremos enxergar, Sim. né? E falando aqui do produtor rural, a gente conhece, tendo contato com ele, a gente sabe dessa cultura, né? Desse processo que eles passam. E sabendo que o Sebrae, ele vem nessa função para jogar a luz naquilo que a gente precisa enxergar e fazer, Sim. né? Então, assim, é uma parceria muito bacana. E aonde o produtor rural hoje, ele tem mesmo que se apegar nisso, extrair tudo aquilo que ele pode conseguir, né? Sim. De informação, conhecimento, capacitação, orientação, mudança de rota, novas estratégias, melhorar aquilo que já faz bem, né? Eu gosto muito desse termo, porque às vezes parece que, nossa, então tá tudo errado que eu tô fazendo, sim, né? Sim. O produtor rural fez a vida toda, imagina, né, Júnior? Sim. E faz muito bem, faz com tanto amor, trabalha duro pra caramba. Às vezes a agricultura familiar, a família tá toda envolvida. Então, o Sebrae vem ali para jogar ainda mais luz, né? É isso. E melhorar o caminho, né? Acho que esse entendimento fica muito legal, esse entendimento chegar para o produtor rural, né? Muito. Dessa maneira. É o que você falou. A gente tem um carinho muito especial pelo agronegócio, porque a gente conhece a história, né? E a história foi escrita com muito suor, Exato. Com muito trabalho. E muitas das coisas que acontecem hoje, ela tem uma resposta, né? E a gente sabe das dificuldades, como você colocou. E é por isso que a gente tem que acolher mesmo, né? Ter um atendimento especial para o produtor. E tem aqueles também, Jaque, que causam revoluções, né? Você olha, às vezes, uma pequena propriedade que é fantástica. E assim, a gente vai não só necessariamente com a postura de ensinar, mas muito de aprender. E tudo
é sempre um aprendizado para nós. E é isso que é legal, porque Isso eu aprendo com aquele que está dando certo e aquele que às vezes não está indo tão bem, fala, olha, e se você fazer tal coisa? Porque eu já tenho referência de onde dá certo. Ele vira um case. Ele vira um case. Por isso que sempre nos nossos eventos ou nas ações que o Sebrae faz, a gente gosta de trazer o produtor para falar. Porque é ele, através do exemplo dele, do que ele fez, que deu certo, que ajuda a sensibilizar outras pessoas também. É um testemunho vivo, né? Olha, não é apenas uma fala, você precisa fazer isso. Precisa, né? Mas como que eu faço isso? Hoje, o que eu vejo, e a gente estimula muitas instituições, os parceiros, é ajudar a encontrar as respostas. Eu sempre digo que a pergunta certa vale mais que a resposta errada. E às vezes o que a gente vê hoje, né, com muitas instituições no país, é dizer assim, olha, você precisa fazer, tá, mas e como que eu coloco isso na prática? E é muitas vezes esse como que o Sebrae tem, né, justamente pelas experiências dos outros produtores também. Mas o que você falou faz muito sentido, e que nós temos percebido nessa mudança que o agro vem sofrendo, é o jovem também retornando para as propriedades. Verdade. Tem aqueles produtores que falam, tá, mas meu filho não quer saber de ficar na roça. Existe isso, mas existe aquele também que vai estudar e depois volta para a roça. Aqui na região eu tenho vários exemplos assim, que até nos encantam, né? A pessoa foi, estudou, depois voltou no negócio do pai e está causando assim uma transformação muito positiva. E o pai também deu até mais energia, sabe, para a família, para poder continuar o negócio. E como é que muitas vezes o jovem volta? Que aí é só uma questão também, não é só de vontade dele, mas uma questão até de política pública, né? Sim. Precisa ter internet na roça. O jovem não quer ficar na roça sem acesso. Né? Então, são questões que a gente também vai auxiliando a melhoria do ambiente de negócios. Não necessariamente só no negócio pontual daquela pessoa, mas no ambiente, para poder facilitar toda essa transição e fazer com que o negócio possa ser mais sustentável, né? A curto, médio e longo prazo também. Muito bom. Ô, Júnior, o que a gente pode falar aqui da agricultura 4.0? É isso que a gente está comentando, né? A gente fala que é agricultura digital. Alguns lugares chamam a agricultura 4.0 de agricultura digital. É quando eu utilizo dados, né? Que muitas vezes a tecnologia me dá para eu tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, uma estação meteorológica que me fala sobre o clima, que me fala sobre o tempo, é algo que muitas vezes tem produtor que fala, Júnior, mas isso aqui eu não consigo colocar na minha propriedade. Não, mas será que uma associação de produtores não consegue colocar num ponto específico que nos ajuda a dar informações para aquele grupo de produtores e a gente a tomar uma decisão com mais segurança, ou alguma outra instituição específica? Eu estou dando um exemplo da extração meteorológica, mas você imagina aquele produtor que vai precisar irrigar a horta dele. E no próprio aplicativo do celular, ele estando em quantos quilômetros seja a distância, ele consegue acionar a irrigação dele através de um aplicativo, de uma forma digital. Ou seja, eu estou usando a tecnologia para colocar ali. Os meios, né, Júnior? Os meios que a gente tem, a inteligência artificial. E nem sempre a agricultura 4.0 é algo tão caro. Existem formas também, hoje, mais convencionais, que a gente consegue utilizar. Claro que você tem muitas vezes aquela máquina que ela é automática e tudo mais para grandes propriedades. Como eu disse, o agro é muito grande. E tem o produtor que tem capacidade financeira de contratar isso. Ótimo, usa também. Mas você tem às vezes o pequeno, vamos usando o recurso que a gente tem, né? Ora digital, ora analógico, mas o importante é buscar sempre esse aprimoramento. Muito bom. Ô, Júnior, a gente sabe que o Sebrae ele faz as parcerias, né? Sim. Nos municípios. É importante ter parceria na cidade, portas abertas na cidade? Sempre, sempre. Para que a gente possa chegar também e essa porta facilita com que as pessoas cheguem até nós, né? É uma via de mão dupla. Hoje, o Sebrae tem vários parceiros, né? Eu não vou nominar aqui para não ser sempre indelicado com algum, porque no município a gente tem parceiros da área comercial, das áreas, né, rurais, mas isso ele é sempre muito importante. E é importante principalmente, já que não apenas ser parceiros, mas ter um plano estratégico de trabalho. Juntos. Porque cada instituição ela tem um papel importante. Sim. E é importante também que essas instituições entendam que há um objetivo comum a ser alcançado e conforme cada instituição vai cumprindo o seu papel dentro do teu eixo de trabalho, do teu escopo de atuação, todo o ambiente vai sendo transformado, né? Vai ganhando força. O que muitas vezes acontece, eu estou dizendo aqui de forma territorial,
você tem um projeto, às vezes, bom numa cidade e cada instituição corre para o seu lado, né? Você divide os esforços. Divide força. Você divide força, quando na verdade você não precisa só de uma instituição que tenha protagonismo. Eu digo, nós estamos aqui falando do Sebrae, mas o importante é o produtor ter o protagonismo, né? Nós somos apenas um meio para isso. Ele é, né, o protagonista. Isso, se ele não estiver bem lá, ganhando, não estiver tendo que fechar o negócio, houve falha, né? Em algum momento. Pode ser dele, pode ser das instituições, enfim, né? É importante entender isso. Por isso que o recado que a gente sempre deixa as instituições têm força muito grande, né? Forças esplêndidas, mas é importante um plano estratégico para que cada uma possa colaborar dentro da sua área de atuação e fazer com que o todo seja mais forte. E a gente tem N exemplos no estado de São Paulo que isso acontece também, né? Do pessoal caminhando para o objetivo em comum. No Sebrae a gente tem um programa chamado PDL, Programa de Desenvolvimento Local. Alguns lugares nós chamamos de Cidade Empreendedora. É onde a gente reúne essa governança, as instituições, a participação da sociedade, os produtores, os empreendedores, onde a gente identifica, como é que a gente pode superar os desafios que a gente tem? Quais são as oportunidades que a gente ainda não alcançou, que a gente pode alcançar junto? A gente cria um plano estratégico de trabalho e aí cada uma vai agindo de uma forma para a gente alcançar aqueles resultados que foram combinados entre as pessoas ali. E isso é muito bom, né? Porque é algo que não fica só na conversa, não é só uma reunião. É algo que a gente vai para apresentar resultado daquilo que foi combinado. E vai ganhando uma energia muito boa, né? Ô, Júnior, você é bastante referência no meio, né? Hoje, falando especificamente do agro, é uma liderança de peso. E eu queria, assim, que você deixasse qual o recado que você tem hoje para o nosso produtor rural. Sim. O produtor, ele precisa saber que, assim, ele não está sozinho. Ele tem um apoio, a sigla Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? E a palavra apoio, ela não está aí à toa. Ela está justamente para ser esta força, essa âncora que vai ajudar ele a entender, a identificar. Claro que o Sebrae não é a única instituição, existem outras instituições muito boas que pode ajudá-lo. Mas o produtor, ele não está sozinho. Ele tem a quem recorrer, a quem possa estender a mão, né? De alguma forma para poder auxiliar ele nas suas necessidades. E é importante que ele entenda que ele tem um papel muito importante nisso. O protagonista da vida dele é ele, né? Não é outra instituição, qualquer um que seja. Sempre haverão outros coadjuvantes, mas o protagonista da vida dele, do negócio dele, é ele, né? Nesse acolhimento, existem várias formas e várias opções em qual caminho que ele vai seguir. E é sempre importante ele entender que para ele tomar uma decisão, haverão escolhas. E sempre que ele escolher uma coisa, ele vai estar perdendo outra, né? Como é que ele vai fazer para tomar, então, uma decisão que seja mais consciente e dê resultado mais positivo? É através desse comportamento dele, de levantar o que ele tem disponível, né? De gerenciar risco, o que pode dar certo, o que pode dar errado. E ter repetição, que algumas pessoas chamam de disciplina. A repetição de ir fazendo aquilo ganhar constância e frequência. Como que uma boleira fica boa, Jaque? Pela quantidade de bolos que ela vai fazendo. É isso, né? Ninguém faz um bolo bom de primeira. E se você der certo, olha, pode ter alguma interferência ali. Pode ser que dá certo. Mas é difícil você fazer o segundo da mesma forma que o primeiro. Exato. Né? Então você vai tendo frequência, você vai tendo repetição. E ao produtor cabe muito isso, né? A essa repetição consciente de ações organizadas. E organizar isso, ele pode contar com o apoio do Sebrae para a gente auxiliá-lo nessa jornada que não é fácil, muitas vezes é de muito suor, muito trabalho, mas não é uma jornada solitária. É uma jornada que ele pode caminhar junto. E a gente está aqui para isso. Júnior, é muito gostoso falar do produtor rural. Sim. E é muito gostoso falar de pessoas, porque nós estamos aqui falando de pessoas Sim. em geral, né? E é muito gostoso saber quando você tem esse respaldo, ele totalmente profissional, né? É o papel do Sebrae. Tem um lado humano ali que deixa o produtor, deixa a gente confortável, Exato. né? Confortável, esse acolhimento para o produtor rural. Por mais que nós estamos falando aqui de estratégias, estamos falando de gestão, né? Estamos falando de mudança de rota, estamos falando de apoio, estamos dizendo
que ele não está solitário também. Sim. Né? Então, é muito legal, é muito gostoso a gente ouvir isso, né? Você tá aqui falando em nome do Sebrae e trazendo para nós esse conforto, né? Sim. E que cada vez o Sebrae alcance ainda mais produtores rurais, ainda mais PJs, para que todo mundo ganhe. O famoso ganha-ganha. É isso, né? O sucesso da instituição é quando quem ela atende está indo bem também, né? Evidentemente. E só para a gente finalizar, já que assim, a gente tem vários níveis, né, de atendimento. Tem, como eu disse para você, tem aquele que é mais básico. Olha, eu preciso só disso, né? Ou aquele, olha, Júnior, mas eu não tenho facilidade com tecnologia, o meu negócio é na caneta. Ok, também. Nós vamos ajudar da mesma forma. Mas tem aqueles que falam assim, olha, eu tenho isso e eu quero extrapolar o meu limite geográfico. Eu quero exportar, por exemplo. Olha que legal. Eu trago isso porque nós temos alguns clientes, evidentemente, que falam assim, olha, eu tenho um produto, ótimo padrão, cumpro os requisitos do comércio exterior e quero exportar, por exemplo. A gente tem programa de internacionalização do Sebrae, onde a gente ajuda a entender o que você precisa fazer, de fato, para você acessar o mercado externo, para quem que você pode vender lá, né? Vamos ter uma feira lá, se você tiver oportunidade, vai com a gente para conhecer como é que é o negócio. Então, assim, não há um limite, né? Agora, você falou uma palavra aqui que ela sempre tá em todas as mesas de bate-papo, que é a questão do tempo. Ju, mas eu não tenho tempo, né? Mas assim, as opções estão disponíveis. Se a gente conseguir organizar, então, esse tempo, de repente a gente consegue passar para um próximo nível, subir um outro degrau, né? Mas, nesse sentido, é necessário a gente fazer algumas escolhas, evidentemente. Colocar como prioridade, né? Prioridade também, prioridade. Saber, né? Ali, porque assim, a gente tem uma tendência, né, Júnior, a dar desculpas. Também, né? É do ser humano, É do ser né? humano isso. Sim. Mas hoje a gente nem quer entrar nesse quesito, queremos dizer que temos a solução. Temos muitas. Temos o apoio. Temos muitas, né? Do Sebrae, como eu disse, e de outras instituições também. Uhum. E para o produtor, né, que está nos acompanhando aqui agora, fique muito à vontade, né, para fazer contato com a gente através dos postos de atendimento que tem em cada município, que a gente chama de Sebrae aqui, é só colocar no Google, né? Da nossa unidade regional, que fica em São João da Boa Vista também, que pode atendê-los no 0800 570 0800, enfim. A gente sempre diz que é um trabalho humano, né? E a gente precisa chegar, precisa entender a linguagem, precisa entender que, assim, eu não posso levar algo pronto para todas as pessoas. Não é uma padaria, né? Sim, que a gente chega, eu quero aquele pão. Não tem uma receita mágica. E eu sempre digo isso, Jaque. Fujam de receitas mágicas e milagrosas. Porque às vezes deu certo para o dono da receita, né? Para quem criou. Por isso que o Sebrae dificilmente a gente escreve alguma coisa assim, que publica, olha, você tem que fazer isso aqui porque todo mundo faz isso aqui. Mas não é bem assim, porque às vezes a tua realidade é outra, o teu ambiente interno e externo são outros, a tua família é outra, né? Então por isso que a gente tem que sentar. E tudo isso, Júlio, interfere no processo. Sem dúvida. De erro e acerto. De erro e de acerto. O ambiente, as pessoas que convivem com você, seja no trabalho, seja em casa, sim, tudo isso vai interferir. É para a vida. Por isso que não há uma receita mágica, né? Para cada um há um estudo diferente, né? E por mais que às vezes tem gente que fala assim, mas eu procurei no Sebrae e de repente eu buscava uma outra coisa e foi me apresentado outra. A gente precisa entender, evidentemente, como eu disse, dentro do campo de negócios existem várias áreas, né? Tem muita gente que fala assim, meu problema é porque eu não vendo. Às vezes o problema não está em venda, às vezes o problema está em estoque, né? É porque ele não consegue entregar. Às vezes ele fala assim, mas eu não consigo ter a questão do estoque, mas eu quero vender para um público específico, para uma rede, por exemplo, específica, mas a rede te cobra volume. Sim. Às vezes, né, na agricultura familiar tem muito isso, acessar programas de PAA, programas do governo, programa de aquisição de alimento ou outros que seja. Como é que eu faço para acessar isso? Então, será que você tem capacidade? Né? E aí, assim, a gente vai dando os caminhos. Você também falou uma palavra muito boa. É clarear, é dar luz, é mostrar as opções, né? Para que a pessoa se sinta mais confortável nessa caminhada.
Eu entendo também que às vezes falando aqui, já que parece que é tudo assim, né? É muito fácil, mas é difícil, né? Não é fácil. Tem uma jornada de trabalho, uma jornada de esforço. Sim, mas a gente não consegue nada sem esforço também, né? E também tem o caso, né, Júnior? Porque assim, se nós temos o caminho, um caminho que possa ser melhorado, nós vamos percorrer o caminho de qualquer jeito. Exatamente. O tempo ele vai passar de qualquer maneira. Sim. Nós não iremos parar de trabalhar. Sim. Né? Então, por que não jogar Exato. luz? Por que não buscar? É né? isso. Porque às vezes o tempo vai passando, nós vamos fazendo, nós não vamos parar de trabalhar. E é o tempo, né? O tempo. São perdas. Vamos ganhar. Mas poderíamos otimizar. Poderíamos otimizar. Às vezes tem muita gente que diz o seguinte: ah, mas eu já faço assim e tá bom. Legal, né? Mas você faz isso assim e tá bom em quantos dias na semana? Em 6? Como é que você pode fazer da mesma forma em 5? E você ganha um dia a mais para ficar com a tua família ou para não fazer nada, que seja para tua hora de lazer, né? Na indústria, isso é um pouco mais comum. Porque uma pessoa que processa um produto, né, um copo desse aqui de água, ele fala, puxa, eu fiz um copo desse aqui, vou chutar um exemplo aqui em 1 minuto. Como é que eu posso fazer ele em 58 segundos, em 57? Sim. Né? E eu ganho 3 segundos para fazer outra coisa. Falando de copo, não parece nada, mas quando você coloca um volume de 1 milhão de copos, já são muitos segundos De quantos economizados. nós estamos falando. Exato. E no agro é a mesma coisa. Como é que eu posso fazer da mesma forma, em menos tempo? Para eu poder fazer qualquer outra coisa que eu queira. E aí eu tô falando de qualidade de vida também. Né? Por isso que quando você me chamar podcast, você tem que separar um dia inteiro, porque assim tem muito assunto. Júnior, é assim, tá uma delícia te ouvir. A gente teve uma aula, né? Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Sim. Em toda essa caminhada que eu tive como sindicato rural. Sim. E agora como Band e Sindicato Rural, como apresentadora aqui, né, do podcast. Eu tenho aulas sempre. Sim. Mas eu tenho um carinho muito especial, respeitosamente e carinhosamente te chamo de Cortelinha. Porque pois é, obrigado. É o timbre da voz, é a maneira de raciocinar. Foram palestras que vivenciamos juntos, projetos que vivenciamos juntos, né? Sim. E você sempre muito muito recíproco, né? E sempre apoiando. Então, quando nós estamos falando de você, quero que você leve para o Sebrae, para o escritório do Sebrae. Um abraço para o Marcos Kremer, né? Sim, claro. É o nosso gerente, né? Sim. E vocês estão sempre juntos. E dizer, né, que é muito bom, sempre é muito bom contar com vocês, quantas coisas já vivenciamos juntos, né? Sim. E você leva o nosso abraço para a equipe. Obrigada ao Sebrae por ter liberado o seu passe para estar aqui conosco também. Que você faça bom retorno. E assim, quero te agradecer, né, em nome do nosso programa, em nome da Band FM, a sua presença aqui. É tão gostoso falar com você. Eu também ficaria aqui o dia todo conversando. Muito bem, Jaque. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né, de todos vocês aqui da Band, o nosso agro. E eu também sinto muito verdade na sua fala, né? Quando você diz, é legítimo também o nosso carinho e admiração por todos vocês aqui. E o Marcos também, né? Mandou um abraço com o nosso gerente regional. Ele não pôde estar aqui, está em São Paulo, retornou de férias. Mas a gente fala porque quem trabalha no Sebrae tem uma paixão especial por trabalhar com pessoas. E é vendo o outro ser mais alegre, mais satisfeito, mais contente que a gente vê a nossa missão de existir, né? É fazer com que o outro seja melhor do que seria se não tivesse passado com a gente, que a gente ajudou de alguma maneira. A gente tem um sentimento muito grande de utilidade, né? Eu fui útil para alguém de alguma maneira. E isso é uma missão da instituição, mas é uma missão de vida também de quem trabalha no Sebrae. Por isso, eu não posso deixar de exaltar meus colegas também, que fazem um trabalho brilhante, né, de forma nacional, mas principalmente aqui no estado de São Paulo. E só para reforçar mais uma vez o carinho que a gente tem pelos produtores rurais, aos nossos agricultores que tanto cooperam com a nossa economia e que nos dá a energia que a gente precisa. E para fechar, eu sempre falo isso e falei num dia que eu tive uma palestra com você, né, que é uma frase muito antiga, que na vida diariamente a gente precisa de um médico, de um advogado, de um jornalista, de um gestor de projetos como eu, mas diariamente, 3 vezes por dia, a gente precisa de um agricultor, né? Verdade. E então a eles todo o nosso respeito, carinho e admiração. Muito obrigada, Júnior. Por isso que eu ficaria aqui o dia todo falando com ele, né? Ele sempre tem uma palavra certa, na hora certa, um projeto certo, um caminho melhor falo para as pessoas, né?
para os produtores rurais, para os PJs, mas para as pessoas. Então, hoje eu recebi aqui no nosso programa o Júnior Correia, ele que é gestor de projetos do Sebrae. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima.